O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Deliberações Filosóficas. Eu sou o professor Emanuel Avelino, o seu professor de filosofia para o Enem. E hoje nós vamos falar do sofista mais popular da história da filosofia, o Protágoras. Bom, então, sem mais delongas, vamos lá, pessoal. O que interessa para o seu Enem é a sua famosa tese. O Protágoras tem uma obra chamada Antilogia. O que é logia? O que significa essa palavra? Vem de logos, razão, né? Palavra ou verdade, ou conhecimento racional. Nos arremete a algo de ordem, de verdadeiro. E quando ele escreve essa obra Antilogia, ele está basicamente trazendo à tona a sua tese, né? Ou seja, anti-verdade, anti-logos. Aí é onde vem à tona a sua máxima, né? Sua principal tese, e expressa na seguinte frase: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. O que ele quer dizer com isso? Quando ele fala que o homem é a medida de todas as coisas, né? Ele é o homo mensura. Ele está querendo dizer que o homem é o critério para dizer se algo é verdadeiro ou não. O homem é o critério de verdade. Homem é o critério para que algo seja verdadeiro ou não. Qual é aí a grande questão? Algo que é observado por um determinado ser humano pode ser verdadeiro, e o mesmo objeto observado por outro ser humano pode ser falso. Ou seja, os homens aí, os seres humanos, são os critérios, tá, para decidir se algo é verdadeiro ou não. Em outras palavras, pessoal, cada ser humano possui uma visão de mundo, uma cosmovisão de mundo, uma maneira de perceber os objetos e fenômenos do mundo. Ou seja, cada ser humano pensa diferente, cada ser humano age diferente e cada ser humano tem uma maneira própria de perceber o mundo. Então aqui nós entramos no relativismo. O que é o relativismo? É a concepção, ou a noção, ou a corrente filosófica, ou a cosmovisão, preste bem atenção nisso, a cosmovisão, de que não existe uma verdade absoluta. Ou, por exemplo, pergunta Protágoras: Deus existe ou não? Ele falava: olha, tanto faz. Por quê? Porque, olha, eu sou um retórico. Eu posso desenvolver um arcabouço argumentativo que demonstre que Deus existe. E logo depois eu posso também desenvolver outro arcabouço argumentativo que posso provar que ele não existe. Então, vai depender muito da percepção de cada um e do contexto, né? Qual é a intenção ali? A minha intenção no debate, né? Em argumentar. É provar a existência de Deus? Então assim eu vou provar. É negar a existência de Deus? Então eu vou negar. Então este é o relativismo Protágoras. Ele não estava preocupado com a verdade. E aí onde o Sócrates, o Platão e o Aristóteles combatia, de certa forma, né, os sofistas, justamente por esse relativismo exacerbado. Ou seja, pessoal, tudo é relativo para o Protágoras. Professor, se tudo é relativo, o que é que existe para o Protágoras? O que é que existe? Não existe a verdade? Não existe nada que pode ser absoluto? O que é que existe então? Ora, para o Protágoras, o que existe é o ser humano e a sua perspectiva. Para o Protágoras, o que existe é o ser humano e a sua perspectiva. Ou seja, o ser humano e a forma, a perspectiva, a cosmovisão, o modo dele entender as coisas. Então, por exemplo, nós seres humanos, para um conhecimento ser objetivo, nós deveríamos captar um determinado objeto ou fenômeno na realidade, captar esse objeto e depois, através de um símbolo gramatical, reproduzir isso de modo que se torne um conhecimento acessível e coletivo. Ou seja, algo é objetivamente não porque eu acho que é, não porque é a minha perspectiva que é,
mas porque pelo meu intelecto eu captei esta verdade na própria realidade, tá? O Protágoras ele descarta essa perspectiva, ele descarta isso e leva tudo ao absolutismo, tá? A verdade é apenas uma noção de acordo com a perspectiva de um determinado indivíduo. Então, algo para alguém pode ser falso, para outro pode ser verdadeiro. Para Protágoras tudo é relativo, o conceito de justiça é relativo, o conceito de bom é relativo. Nada é bom em si mesmo, nada é justo em si mesmo. Tudo vai depender da perspectiva. E gravem isso, homo mensura, né? O homem é a medida de todas as coisas, o homem é o critério para decidir se algo é verdadeiro ou não. Tudo é relativo à perspectiva do indivíduo, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o Protágoras, né? O sofista e mais popular e talvez influente, bom, grande professor de retórica, tá? A perspectiva dele é: o homem é a medida de todas as coisas, o homo mensura, tá? O homem é o critério para dizer que algo é verdadeiro ou não. Essa verdade ela é relativa, ela vai depender da perspectiva de cada indivíduo. É isso que ele quis dizer com o homem é a medida de todas as coisas. É o critério para dizer se algo é verdadeiro ou não. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre Protágoras para o seu Enem. Se você gostou dessa aula, curte aí, dá essa moral pra gente. Compartilha com seu amigo que vai fazer o Enem, para que ele possa compreender melhor os sofistas e agora o Protágoras, tá bom? Aqui é o suprassumo do Protágoras, tá? É o suprassumo, tá? É o pai do relativismo, o Protágoras, e você precisa saber disso para o seu Enem. Então, tamo junto, até a próxima, valeu!